Capítulo 46. Tiranossauro. O jipe sacolejava sob o sol forte. Muldoon dirigia, tendo Gennaro a seu lado. Estavam em campo aberto, afastando-se da densa folhagem e das palmeiras que acompanhavam o curso do rio, a cerca de 100 metros a leste. Chegaram a uma elevação e Muldoon parou o veículo. "Puxa vida, como faz calor!" reclamou, limpando a testa com as costas da mão. Tomou um gole de uísque da garrafa que mantinha entre os joelhos e ofereceu um pouco a Gennaro. Gennaro fez que não com a cabeça. Observou a paisagem sob o sol forte da manhã. Depois olhou para o monitor do computador no painel. Mostrava cenas do parque, obtidas pelas câmeras de controle remoto. Nem sinal de grande das crianças. Ou do tiranossauro. O rádio estalou. Muldoon pegou o aparelho. Sim. Viu o computador de bordo? Encontrei o Rex. Está no setor 442. Seguindo para o 443. Só um minuto, Muldoon disse, ajustando o monitor. Sim. Lhe estou vendo agora. Seguindo o rio. O animal acompanhava a vegetação da margem, em direção ao norte. Vá com calma. Só queremos que o imobilize. Não se preocupe, Muldoon disse. Não vou machucá-lo. Lembre-se, Arnold alertou. O tiranossauro é nossa maior atração turística. Muldoon desligou o rádio. Idiota, resmungou. Ainda estão falando dos turistas. Vamos achar Rex e lhe dar uma boa dose. O jipe voltou a sacolejar no terreno irregular. Está ansioso para fazer isso, Gennaro observou. Ando com vontade de meter a agulha nesse danado já faz um tempo, Muldoon admitiu. E chegou a hora. Pararam abruptamente. Pelo para-brisa, Gennaro viu o tiranossauro bem na frente do carro, movimentando-se entre as palmeiras na beirada do rio. Muldoon enxugou o restante do uísque e jogou a garrafa no banco de trás. Pegou o tubo lançador de foguetes. Gennaro olhou para o monitor de vídeo, que mostrava o jipe e o tiranossauro. Provavelmente a câmera de circuito fechado encontrava-se nas árvores, atrás deles. Se quer ajudar, Muldoon disse, pode abrir as latas que estão no seu pé. Gennaro abaixou e abriu uma caixa Halliburton de aço. O interior fora revestido de espuma. 4 cilindros, cada um do tamanho de 1 litro de leite, repousavam na espuma. Todos traziam o rótulo Hermoro 709. Ele tirou um deles. Arranque a ponta e rosqueie a agulha, Muldoon ordenou. Gennaro encontrou uma embalagem plástica com agulhas, com o diâmetro de 1 dedo. Enroscou uma no cilindro. A outra extremidade do tubo tinha um contrapeso de chumbo. É o injetor. Entra em ação com o impacto. Muldoon permaneceu sentado, com a arma de ar comprimido no joelho. Era feita de um metal cinza, em forma de tubo, e para Gennaro se parecia com uma bazuca. Ou um lançador de foguetes. O que é Moro 709? Tranquilizante estándar para animais. Os zoológicos de todo o mundo usam isso. Vamos tentar 1000 cc. Para começar. Muldoon abriu a câmara, grande o suficiente para abrigar sua mão. Enfiou o cilindro e fechou-a. A arma. Acho que vai dar, comentou. Elefantes comuns caem com 200 cc, mas eles pesam apenas 2 ou 3 toneladas. O Tyrannosaurus Rex tem 8 toneladas e é muito mais feroz. Isso influi na dose. Por quê? A dose para cada animal varia com o peso corporal e o temperamento. Se você der a mesma dose de
709 para um elefante, um hipopótamo e um rinoceronte. O elefante fica imobilizado, para como uma estátua. O hipo fica tonto e sonolento, mas ainda se mexe. E o rino simplesmente enlouquece e ataca. Mas, por outro lado, se perseguir um rinoceronte de carro, por mais de 5 minutos, ele cai morto, por choque de adrenalina. Uma estranha combinação de ferocidade e delicadeza. Muldoon seguiu devagar para o rio, aproximando-se do tiranossauro. Mas os animais que mencionei são mamíferos. Sabemos muitas coisas sobre o comportamento dos mamíferos, porque os zoológicos são construídos em torno deles: leões, tigres, ursos, elefantes. Sabemos pouco sobre os répteis. E ninguém sabe nada a respeito dos dinossauros. São animais inéditos. Considera os répteis? Gennaro perguntou. Não, Muldoon disse, trocando a marcha. Os dinossauros não se encaixam nas categorias existentes. Ele girou o volante para desviar de uma pedra. Na verdade, pelo que aprendemos, os dinossauros são tão diferentes entre si quanto os mamíferos atuais. Alguns se mostram mansos e dóceis, outros ferozes e maldosos. Alguns enxergam bem, outros não. Alguns não passam de idiotas, outros são muito inteligentes. Como os raptores. Gennaro lembrou. Muldoon fez que sim. Os raptores possuem grande inteligência. Muito espertos, acredite. Todos os problemas que surgiram até agora não são nada, se comparados ao que poderia acontecer se os raptores escapassem de seu cercado. Bem, acho que é o máximo de aproximação possível do Rex. Na frente deles, o tiranossauro esticava a cabeça para fora dos galhos, olhando para o rio. Parecia querer encontrar algo. Depois o animal se moveu rio abaixo, para nova tentativa. O que será que ele está procurando ali? Gennaro indagou. Difícil dizer, Muldoon falou. Talvez queira pegar os microceratops que vivem nas árvores. Vão dar um baile nele. Muldoon parou o jipe a cerca de 50 metros do tiranossauro, manobrando o veículo. Deixou o motor ligado. Fique ao volante. Ponha o cinto de segurança. Prendendo outro cilindro na camisa, ele desceu. Gennaro ocupou o assento do motorista. Já fez isso muitas vezes? Muldoon sorriu. Nunca. Vou tentar acertar perto do meato auricular. Vamos ver o que acontece. Ele caminhou uns 10 metros e apoiou o joelho no solo. Firmou a arma no ombro e ajustou a mira telescópica, apontando para o tiranossauro, que ainda ignorava a presença deles. Houve uma explosão de gás esbranquiçado e Gennaro viu uma listra branca no ar, na direção do tiranossauro. Mas não aconteceu nada. O tiranossauro virou-se vagarosamente, curioso, olhando para eles. Moveu a cabeça para o lado, como se os observasse com um olho e depois com o outro. Muldoon baixara a arma e a recarregava. Acertou? Gennaro perguntou. Muldoon fez que não com a cabeça. Errei. Esta mira laser é uma droga, veja se tem uma bateria na caixa. Uma o quê? Uma bateria, Muldoon repetiu. Tenho tamanho de seu dedo. Cinza. Gennaro abaixou-se para olhar na caixa metálica. Sentia a vibração do jipe, o motor em funcionamento. Não. Encontrou a tal bateria. O tiranossauro rugiu. Para Gennaro. Foi um som terrível, saindo da imensa cavidade peitoral do Rex, ecoando na paisagem. Ele se sentou e segurou o volante, levando a outra mão ao câmbio. Pelo rádio, ouviu uma voz. Muldoon. Aqui fala Arnold. Saia daí. Desligo.
Sei o que estou fazendo, Muldoon disse. Muldoon manteve sua posição. Apesar da criatura gigantesca correr em sua direção, ergueu lenta e metodicamente a arma, apontou e atirou. Gennaro viu-a. Fumaça branca e a listra no ar, na direção do animal. Nada mudou. O tiranossauro avançava depressa. De repente Muldoon saiu correndo e gritou: Fuja! Fuja! Gennaro engatou a marcha e colocou o jipe em movimento. Muldoon segurou na porta quando o veículo deu um pulo para a frente. O tiranossauro aproximava-se rapidamente, e Muldoon, abrindo a porta, pulou para dentro. Depressa! Pise fundo! Gennaro apertou o acelerador. O jipe deu um solavanco, a dianteira se ergueu e eles viram apenas o céu no para-brisa. Depois bateu no chão e seguiu em frente. Gennaro dirigia para as árvores agrupadas à esquerda. Quando olhou pelo retrovisor e viu que o tiranossauro, soltando um urro, tomava a direção oposta. Gennaro diminuiu a velocidade. Meu Deus! Muldoon balançava a cabeça. Eu podia jurar que o acertei na segunda vez. Acho que errou, Gennaro disse. A agulha deve ter quebrado antes de injetar o tranquilizante. Admita, você errou. Muldoon disse, suspirando. Errei. A bateria estava descarregada na mira laser. Minha culpa. Eu deveria ter checado, afinal ficou ao relento a noite inteira. Vamos voltar para pegar mais cargas. O jipe seguiu para o norte, na direção do hotel. Muldoon apanhou o rádio. Controle. Sim, Arnold respondeu. Voltamos para a base. O rio tornará-se ainda mais estreito e rápido. O bote seguia cada vez mais acelerado. Parecia até um passeio num parque de diversões. Upa! Alexis gritou, segurando-se na amurada. Mais depressa! Grant semicerrou os olhos, checando o rio à frente. Estreito e escuro, por enquanto. Mais adiante, contudo, a mata terminava, o sol brilhava forte na água e um ronco distante já podia ser ouvido. A correnteza parecia terminar abruptamente, numa linha reta muito peculiar. O bote ia cada vez mais rápido. Grant agarrou os remos. O que foi? Uma cachoeira, Grant anunciou. O barco saiu das sombras da mata para a claridade intensa da manhã ensolarada, e deslizou empurrado pela correnteza, em direção à cachoeira. O ronco tornou-se mais audível. Grant remava com o máximo de força possível, mas o bote só fazia girar com isso, seguindo inexoravelmente para a queda. Alexis agarrou-se a ele. Não sei nadar. Grant viu que ela não estava usando o colete salva-vidas, mas não dava mais tempo de fazer nada. Numa velocidade alucinante chegaram na beirada, e o ronco da cachoeira encheu seus ouvidos. Grant enfiou o remo na água, sentiu que se prendia a algo, e segurou firme, bem na beirada. O bote de borracha estremeceu na correnteza, mas eles não caíram. Grant segurou o remo com força e olhou para baixo, vendo a queda de 15 metros terminar numa piscina natural de águas revoltas. E, parado na beirada, esperando por eles, o tiranossauro. Alexis gritava de terror. O barco girou, libertando-se, atirando-os no ar e na água, e eles caíram inapelavelmente. Grant ergueu os braços e o mundo repentinamente ficou quieto e lento. Teve a impressão de cair durante muito tempo. Observou Alexis, agarrada ao salva-vidas laranja, caindo junto com ele. Acompanhou a queda de Tim, olhando para o fundo. Observou a água borbulhando na piscina natural, seu destino, enquanto caía lentamente, no silêncio. Depois, sentindo uma pontada de dor, Grant mergulhou na água fria e foi rodeado por bolhas brancas. Ele rolou e foi arrastado, vendo de relance a perna do
Tiranossauro ao passar girando pela piscina e seguir pelo rio. Grant nadou para a margem, tentou subir nas pedras. Escorregou, agarrou um galho e finalmente conseguiu-se livrar da correnteza. Sem fôlego, subiu numa pedra e olhou para o rio, bem a tempo de ver o bote de borracha passando por ele. Depois veio Tim, lutando contra a correnteza. Agarrando o braço do menino, puxou-o para fora, trêmulo e engasgado. Grant olhou para a cachoeira e viu que o tiranossauro mergulhava a cabeça na piscina. A cabeça monstruosa balançou, espalhando água para todos os lados. Tinha algo entre os dentes. O tiranossauro ergueu a cabeça. Pendurado nas presas estava o colete salva-vidas laranja de Alexis. No segundo seguinte, Alexis surgiu na superfície, ao lado da longa cauda do dinossauro. Boiava com a cara dentro d'água, o pequeno corpo arrastado pelo rio. Grant mergulhou atrás dela e novamente foi dominado pela correnteza possante. Com um esforço supremo, trouxe-a para as pedras. Era um peso inerte, com o rosto acinzentado. De sua boca escorria água. Grant debruçou-se e fez a respiração boca a boca. Ela tossiu, depois vomitou um líquido amarelo esverdeado. E tossiu novamente. As pálpebras se moveram. Oi, disse. Conseguimos. Tim começou a chorar. Ela tossiu de novo. Quer parar? Por que está chorando? Porque sim. Estávamos preocupados com você, Grant disse. Pequenos flocos brancos passaram no rio. O tiranossauro despedaçava o salva-vidas. De costas para eles, virado para a cachoeira. Mas a qualquer momento o animal poderia vê-los. Vamos embora, crianças. Para onde? Alexis perguntou. Vamos logo. Ele procurava um lugar para se esconder. Rio abaixo, viu apenas um descampado que não oferecia proteção. Rio acima havia o dinossauro. Então, Grant avistou uma trilha saindo do rio. Parecia levar à parte superior da cachoeira. E na lama reparou na marca deixada por um sapato, virada para o caminho. O tiranossauro finalmente se voltou, grunhindo para o descampado. Parecia ter se dado conta de que haviam escapado. O animal procurou por eles rio abaixo. Grant e as crianças esconderam-se entre as samambaias gigantescas que cresciam na beira do rio. Com cautela, seguiram o rio acima. Para onde vamos? Alexis tornou a perguntar. Estamos voltando. Eu sei. Estavam bem perto da cachoeira, o barulho aumentara. As pedras tornaram-se escorregadias, a trilha barrenta, a névoa constante. Era como andar dentro de uma nuvem. A picada parecia levar diretamente para a cachoeira, mas quando chegaram mais perto, Grant notou que na verdade conduzia a um lugar atrás da queda d'água. O tiranossauro olhava para o rio, de costas para eles. Eles correram pelo caminho, e já estavam quase atrás da cachoeira quando Grant percebeu que o tiranossauro finalmente se virará em sua direção. Depois ficaram totalmente atrás da queda, e Grant não viu mais nada. Através da cortina prateada, ele observou em torno, surpreso. Havia um pequeno recesso ali, pouco maior do que uma sala, cheio de máquinas, bombas, filtros enormes e tubulação. Tudo molhado e frio. Ele viu a gente? Alexis gritou, para ser escutada acima do ruído da água. Onde estamos? O que tem aqui? Ele nos viu. Espere um pouco, Grant disse, estudando o equipamento. Obviamente, a maquinaria pertencia ao parque. Precisava de eletricidade para funcionar, de modo que poderia haver um telefone. Procurou entre os filtros e
Canos. O que está fazendo? Alexis gritou de novo, procurando um telefone. O relógio marcava 10 da manhã. Tinha pouco mais de 1 hora para contatar o navio antes que chegasse ao continente. No fundo encontrou uma porta de metal onde se lia Manut 04, mas estava trancada. Perto dela havia uma abertura para cartão magnético de segurança. Ao longo da parede, descobriu uma série de caixas metálicas. Abriu-as uma a uma, mas só achou interruptores e peças. Nada de telefone. E nada que acionasse a fechadura da porta. Quase deixou passar a caixa perto da porta. Ao abri-la, achou um teclado numérico, com 9 botões, coberto de bolor verde. Mas parecia servir para abrir a porta, e ele intuiu que do outro lado encontraria um telefone. Viu que o número 1023 fora rabiscado na caixa de metal. Ele teclou. Com um silvo, a porta se abriu. Do outro lado, escuridão completa, e degraus que levavam para baixo. Na parede uma seta apontando a descida e um aviso, dizendo: Veículo de manutenção 04 a 22. Encontrariam mesmo um carro? Vamos, garotada. Esqueça, Alexis disse. Não vou entrar aí. Vamos logo, Tim pediu. De jeito nenhum. Está tudo escuro. Não vou entrar. Tudo bem, Grant disse. Não havia tempo para argumentar. Espere aí que eu já volto. O que vai fazer? Alexis perguntou, subitamente. Assustada. Grant deu um passo à frente, passando pela porta. Com um bip eletrônico, ela se fechou. Grant mergulhou na escuridão total. Depois de um momento de espanto, apalpou a porta, sentindo sua superfície molhada. Não encontrou maçaneta nem dobradiça. Passou a mão na parede ao lado, procurando um interruptor, uma caixa de controle, qualquer coisa. Não achou nada. Lutava contra o pânico, quando seus dedos tocaram um cilindro metálico. Tateou sobre a superfície arredondada. A parte plana, uma lanterna. Ligou-a e ficou surpreso com a intensidade da luz. Olhou para a porta e viu que não abria. Mesmo por dentro. Precisaria esperar que as crianças a destrancassem. Enquanto isso, começou a descer os degraus. Estavam úmidos e escorregadios por causa do limo e ele seguiu com cautela. Na metade da escada ouviu um ruído e o som de garras arranhando o concreto. Sacou a pistola de dardos e avançou. Com mais cuidado. Os degraus faziam uma curva, e quando iluminou o outro lado ele viu o carro. Era um veículo elétrico, parecido com um carrinho de golfe, virado de frente para um longo túnel que parecia se estender por quilômetros. Uma luz vermelha brilhava perto do volante, indicando que deveria estar com a bateria em ordem. Grant ouviu o som de um animal que farejava. Novamente, virou e percebeu que uma sombra pálida pulava em sua direção, de boca aberta. Sem pensar, disparou. O animal caiu em cima dele, derrubando-o, e Grant rolou para longe assustado. A lanterna girou no ar. Mas o animal não se ergueu, e ele se sentiu um tolo quando o viu. Era um velociraptor, muito jovem, com menos de um ano. Tinha cerca de 60 centímetros de altura, o tamanho de um cachorro médio, e jazia estendido no chão. Respirando com dificuldade, o dardo preso abaixo da mandíbula. Era anestésico demais para seu tamanho e Grant puxou o dardo depressa. O velociraptor o encarou. Com olhos ligeiramente vidrados. Grant percebeu claramente a inteligência daquela criatura, uma espécie de suavidade que contrastava estranhamente com a ameaça representada pelos adultos do cercado.
Segurou a cabeça do Velociraptor, tentando acalmá-lo. Olhou para o corpo, que tremia ligeiramente com o efeito do tranquilizante. Então notou que se tratava de um macho. Um animal jovem e macho. Não havia como se equivocar. O Velociraptor nascerá no mato. Excitado com a descoberta, ele subiu a escada. Apressado, voltando para a porta. Com a lanterna. Examinou a superfície lisa e as paredes. Enquanto passava a mão pela porta, se deu conta de que estava trancado por dentro, e o único modo de abrir a passagem seria por fora. Isso dependia da iniciativa das crianças. Ele podia ouvi-las. Debilmente, do outro lado. Doutor Grant! Alexis gritou, batendo na porta. Doutor Grant! Vá com calma, Tim disse. Ele voltará. Mas para onde foi? Olhe, o Dr. Grant sabe o que faz, Tim. Respondeu. Voltará num minuto. Já devia ter voltado, Alexis disse. Ela levou as mãos ao quadril e bateu o pé com raiva. Naquele momento, com um rugido, o tiranossauro enfiou a cabeça pela cachoeira. Tim observou horrorizado quando a imensa boca se escancarou. Alexis gritou e se atirou no chão. A cabeça movimentou-se de um lado para outro e afastou-se. Mas Tim via a sombra do animal do outro lado da lâmina de água. Ele puxou Alexis para o fundo, bem na hora em que as mandíbulas atacavam novamente a língua grossa. Procurava pela presa. A água batia na cabeça e se espalhava por toda a parte. Alexis aninhou-se perto de Tim, tremendo. Eu o odeio, disse. Recuaram o máximo possível. Mas o local estava cheio de máquinas. Não havia um esconderijo seguro. A cabeça surgiu de novo na água, mais lenta desta vez, e o queixo pousou no chão. O tiranossauro roncou, abrindo as ventas, sentindo o ar. Mas os olhos permaneciam para lá da água. Ele não pode nos ver, Tim pensou. Sabe que estamos aqui, mas não enxerga nada por causa da água. O tiranossauro farejou. O que ele está fazendo? Alexis perguntou. Baixinho. Psiu. Com um ronco demorado, a boca se abriu e a língua saiu para fora. Era grossa e preta azulada, com uma pequena bifurcação na ponta. Tinha mais de 1 metro, e com facilidade chegaria até a parede do fundo. A língua passeou pelos equipamentos. Tim e Lex se esconderam perto dos canos. A língua moveu-se lentamente para a esquerda. Depois para a direita, sentindo as máquinas. Tim percebeu que aquilo se movimentava graças aos músculos, como uma tromba de elefante. A língua pesquisou o canto direito, passando pela perna de Alexis. Aí, ela gritou. A língua parou. Curvando-se, começou a subir, como uma cobra, pelo corpo da menina. Não se mexa, Tim sussurrou. Passou pelo rosto, depois pelo ombro de Tim, e finalmente parou em sua cabeça. Tim fechou os olhos. Quando o músculo pegajoso cobriu sua face. Era quente, úmida e fedia a urina. Envolvendo-o, a língua começou a puxá-lo lentamente na direção da boca aberta. Tim não podia responder. Sua boca fora coberta pela língua negra. Podia ver, mas não falar. Alexis segurou sua mão. Vamos, Tim. A língua o arrastava para a boca resfolegante. Ele sentiu o hálito morno nas pernas. Alexis o puxava, mas não era páreo para os músculos poderosos. Tim largou-lhe a mão, e apertou a língua com todos os dedos, tentando libertar a cabeça. Nem sequer a moveu. Enterrou os calcanhares no chão enlameado, mas foi arrastado assim
Mesmo. Alexis o abraçou pela cintura e puxou com força, gritando, mas era incapaz de impedir que fosse puxado. Ele começava a ver estrelas. Uma espécie de paz o invadiu. Uma sensação de que o inevitável se aproximava. Tim. De repente a língua relaxou e o soltou. Tim sentiu que seu rosto estava livre. Apesar do corpo coberto pela espuma pegajosa da saliva, experimentou profundo alívio quando viu a língua bater contra o chão. As mandíbulas se fecharam, mordendo o gigantesco órgão. O sangue escuro jorrou, misturando-se ao barro. As narinas ainda se moviam devido à respiração ofegante. O que ele está fazendo? Alexis gritou. E depois, lentamente, muito lentamente, a cabeça começou a recuar, saindo do esconderijo, deixando uma marca funda na lama. Finalmente desapareceu atrás da cortina prateada de água. Capítulo 47. Controle. Tudo bem, Arnold disse na sala de controle. O Rex apagou. Ele empurrou a cadeira e sorriu ao acender o último cigarro, dispensando o maço vazio. Pronto, era o último passo para pôr o parque nos eixos. Precisavam apenas ir lá e pegá-lo. Filho da mãe, Muldoon xingou, olhando para o monitor. Eu o acertei, afinal de contas. Olhou para Gennaro. Ele demorou 1 hora para sentir o efeito. Henry fechou a cara ao observar a tela. Corre o risco de se afogar, naquela posição. Não vai se afogar, Muldoon garantiu. Nunca vi um animal tão difícil de abater. Creio que precisamos ir até lá logo, para pegá-lo. Arnold disse. É o que faremos, Muldoon respondeu. Mas não. Parecia muito animado. Trata-se de um animal valioso. Sei que é valioso, Muldoon retrucou. Arnold voltou-se para Gennaro. Não resisti a um momento de triunfo. Gostaria de registrar que agora o parque voltou completamente ao normal. Não importa o que o modelo matemático de Malcolm afirma. Temos controle completo da situação. Gennaro apontou para a tela atrás da cabeça de Arnold. O que é aquilo? Arnold se virou. Era o quadro de condição geral do sistema, no canto superior da tela. Normalmente ficava vazio. Arnold surpreendeu-se ao ver que apresentava uma mensagem em amarelo, força auxiliar baixa. Por um momento, não entendeu como a força auxiliar poderia estar baixa. Trabalhavam com a força principal, não a auxiliar. Pensou que poderia ser um teste de rotina da força auxiliar, talvez do nível dos tanques ou das baterias. Henry, Arnold chamou-o. Dê uma olhada nisso. Está trabalhando com a força auxiliar? Indagou. Não. Mas dá a impressão de que está. Não pode ser. Chame a tela de verificação do sistema, sugeriu. Aquilo indicaria as condições operacionais nas últimas horas. Arnold teclou o comando e eles ouviram o zumbido da impressora no canto da sala. Foi até lá. Arnold olhou para a tela. A mensagem passou de amarelo para vermelho, e dizia agora, falha na força auxiliar. Os números começaram uma contagem regressiva, a partir de 20. O que está acontecendo afinal? Arnold perguntou. Cautelosamente, Tim avançou alguns metros na trilha barrenta, iluminada pelo sol. Olhou para a piscina da cachoeira e viu o tiranossauro caído de lado, flutuando. Espero que esteja morto, Alexis disse. Tim notou que não, o peito do dinossauro ainda se movimentava, e um braço tremia. Mas havia algo de errado com ele. Então Tim viu o cilindro metálico na cabeça, perto
Da orelha. Ele foi atingido por um dardo, falou. Que bom, Alexis suspirou. Ele quase nos comeu. Tim observou a respiração difícil do animal e sentiu-se inexplicavelmente triste ao ver o tiranossauro naquele estado. Não queria que morresse. Não é culpa dele, falou. Claro, Alexis ironizou. Praticamente nos devorou, mas não é culpa dele. Ele é um carnívoro. Apenas seguiu seu instinto. Você não diria isso, Alexis falou, se estivesse no estômago dessa fera agora. Depois o som da cachoeira mudou. De um ruído ensurdecedor passou a um murmúrio suave. A cortina de água diminuiu, tornou-se um fio. E parou. Tim, a cachoeira parou, Alexis gritou. Agora pingava como uma torneira que não fora completamente fechada. A piscina na base acalmou-se. Eles pararam perto do topo, na fenda cheia de máquinas, e olharam para baixo. As cachoeiras não param, Alexis disse. Tim balançou a cabeça. Deve ser a força. Alguém desligou a energia. Atrás deles, as bombas e filtros paravam de funcionar um a um, e as luzes piscaram. Todas as máquinas pararam. Depois ouviram um estalo de mola que se soltava, e a porta marcada Hermanut 04 se abriu. Grant saiu, piscando com a luz forte. Bom trabalho, crianças. Conseguiram abrir a porta. Não fizemos nada, Alexis respondeu. A força acabou, Tim informou. Não faz mal, Grant disse. Venham ver o que eu achei. Arnold arregalou os olhos, em estado de choque. Um a um, os monitores escureceram, e depois as luzes se apagaram, mergulhando a sala de controle em confusão. Todos começaram a gritar ao mesmo tempo. Muldoon abriu as persianas para deixar entrar um pouco de luz. Leu o informe retirado da impressora. Olhe só para isso, alertou. Hora. Evento. Status do sistema. Código. 5 horas 12 minutos e 44 segundos. Segurança on-off. Você desligou o sistema às 5 da manhã e, quando ligou novamente, ele passou a usar a força auxiliar, concluiu. Meu Deus, Arnold murmurou. Aparentemente, a força principal estava fora de uso desde o momento em que o sistema fora desligado. Quando o acionaram novamente, operaram só com a força auxiliar. Arnold considerou isso muito estranho, mas de repente se deu conta de que era normal. Fazia sentido, deveria acontecer mesmo. O gerador auxiliar fora ligado primeiro porque precisavam de uma carga alta para acionar o gerador principal. O sistema fora planejado para reagir assim. Mas Arnold nunca tivera a oportunidade de desligar a força principal. Quando as luzes e telas voltaram a funcionar na sala de controle, não lhe ocorrerá que a força principal não havia sido restaurada. Desde aquele momento o parque estava sendo mantido em funcionamento pela força auxiliar. Nesse meio tempo, tinham procurado pelo Rex e feito várias outras coisas, o que havia sido lamentável. Na verdade, as consequências só agora começavam a ficar claras. O que quer dizer esta linha? Muldoon perguntou, apontando para a lista. 5 horas 14 minutos e 57 segundos. Aviso, status da cerca NB operativo Força Auxiliar AV09. Significa que um aviso foi enviado aos monitores da sala de controle, Arnold disse. E se referia às cercas. Você viu esse aviso? Arnold fez que não com a cabeça. Não. Acho que eu estava conversando com você enquanto percorria o parque. Não vi nada. O que significa aviso, status da cerca? Bem, naquele momento eu não sabia, mas estávamos funcionando com a força auxiliar.
E o gerador auxiliar não produz amperagem suficiente para eletrificar as cercas, de modo que ficaram automaticamente desligadas. Muldoon empalideceu. As cercas eletrificadas estavam desligadas? Estavam. Todas elas. Desde as 5 da manhã? Nas últimas 5 horas? Sim. Inclusive as cercas da área dos Velociraptores? Arnold suspirou. Sim. Meu Deus, Muldoon disse. 5 horas. Os animais podem ter escapado. E, de repente, ouviram um grito ao longe. Muldoon começou a falar muito depressa. Percorreu a sala, distribuindo os rádios portáteis. O Sr. Arnold vai para o abrigo da manutenção e ligará a força principal. Dr. Wu, fique na sala de controle. E a única pessoa que pode lidar com o computador. Sr. Ramon, volte para o alojamento. Não discuta comigo. Saia imediatamente. Tranque os portões e fique lá dentro até receber novas instruções minhas. Eu vou ajudar Arnold com os Velociraptores. Ele se virou para Gennaro. Gostaria de viver perigosamente. Mais uma vez? Não, Gennaro disse, pálido. Está bem. Então fique com os outros no alojamento. Muldoon falou ao grupo, e só por enquanto. Agora mexam-se. Ramon protestou. O que pretende fazer com meus animais? A questão não é esta, Sr. Ramon. Muldoon disse. A questão é, o que eles pretendem fazer conosco? Cruzando a porta, ele disparou pelo corredor, até seu escritório. Gennaro o acompanhou. Mudou de ideia? Muldoon indagou. Vai precisar de ajuda. Vou mesmo. Muldoon entrou na sala cuja porta dizia, supervisor dos animais, pegou o lançador de foguete cinza e destrancou um armário na parede, atrás de sua mesa. Havia 6 cilindros e 6 caixas. O problema destes dinossauros danados, comentou, é com o sistema nervoso, por causa do tamanho deles. Demoram a morrer, mesmo com um tiro no cérebro. E possuem uma ossatura forte. As costelas grossas tornam um tiro no coração muito arriscado, e é difícil imobilizá-los acertando nas pernas. Sangram devagar. Morrem devagar. Ele jogou um cinto grosso para Gennaro. Leve isso. Gennaro afivelou o cinto e Muldoon entregou-lhe os projéteis. Nossa única esperança é estourar os bichos. Infelizmente, só temos 6 projéteis aqui. E há 8 raptores no cercado. Vamos logo. Fique perto de mim. Está com os projéteis. Muldoon saiu apressado pelo corredor, olhando para baixo, onde ficava o caminho que levava ao abrigo de manutenção. Gennaro o acompanhava ofegante. Chegaram ao térreo e cruzaram as portas de vidro. Muldoon parou. Arnold, de costas para o abrigo da manutenção, estava cercado por 3 raptores que se aproximavam dele. Arnold pegara uma vara e gritava com os animais, gesticulando muito. Os raptores se espalharam em volta dele, em leque. Um ficou no meio, os outros 2 nas laterais. Coordenados. Espertos. Gennaro arrepiou-se. Agiam em conjunto. Muldoon já estava ajoelhado, levando o lançador de foguetes ao ombro. Carregue, ordenou a Gennaro, que enfiou o projétil. Houve um zumbido elétrico. Nada aconteceu. Você o colocou ao contrário, Muldoon constatou, virando o cano para baixo. O projétil caiu nas mãos de Gennaro, que o enfiou na posição certa. Os raptores rosnavam para Arnold. Quando o animal da esquerda simplesmente explodiu, a parte superior do corpo voando no ar e o sangue se
espalhando como um tomate pisado nas paredes do prédio. A parte inferior do corpo caiu no chão, as pernas e a cauda. Agitando-se. Isso vai dar um susto neles, Muldoon disse. Arnold correu para o abrigo de manutenção. Os velociraptores viraram na direção de Muldoon e Gennaro. Separaram-se ao se aproximar. Ao longe, em algum ponto próximo do alojamento, ouviram gritos. Pode acontecer um desastre, Gennaro apavorou-se. Carregue, Muldoon disse, seco. Henry escutou as explosões e olhou para a porta da sala de controle. Passeou entre os consoles e parou. Queria sair, mas sabia que precisava ficar na sala. Se Arnold conseguisse religar a força, mesmo por um minuto, ativaria o gerador principal. Ele precisava ficar na sala. Ouviu alguém gritar. Parecia ser a voz de Muldoon. Muldoon sentiu uma dor lancinante no tornozelo. Rolou por uma encosta, ergueu-se e correu. Olhando para trás, viu Gennaro correndo na direção oposta, para a floresta. Os raptores ignoraram Gennaro, mas perseguiam-a. Ele, Muldoon. Estavam a menos de 20 metros. Muldoon gritava o mais alto possível enquanto corria, pensando vagamente em que direção poderia ir. Pois sabia que restavam uns 10 segundos antes que fosse alcançado. 10 segundos. Ou menos. Ellie precisou ajudar Malcolm a se virar, enquanto Hardin injetava a morfina. Malcolm suspirou e se deitou. Enfraquecia visivelmente, a cada minuto. No rádio, ouviu gritos fracos e explosões abafadas, vindas do centro de visitantes. Ramon entrou no quarto. Ele está bem? Perguntou. Está aguentando, Hardin disse. Delira um pouco. Deliro coisa nenhuma, Malcolm protestou. Estou muito consciente. Eles ouviram os barulhos no rádio. Pelo jeito há uma guerra lá fora. Os raptores escaparam, Ramon contou. Escaparam, é? Malcolm respirava com dificuldade. Mas como uma coisa dessas foi acontecer? Houve um colapso no sistema. Arnold não percebeu que operava com a força auxiliar e as cercas ficaram desligadas. Sei. Vá para o inferno, seu filho da mãe metido. Se bem me recordo, Malcolm disse, eu predisse que as cercas falhariam. Ramon suspirou, sentando-se esgotado. Que se dane tudo. Você deve ter notado que no fundo pretendíamos fazer algo muito simples aqui. Meus colegas e eu descobrimos, há vários anos, que era possível clonar DNA de um animal extinto e produzi-lo. Parecia ser uma ideia maravilhosa, uma espécie de viagem no tempo, a única viagem no tempo possível. Trazê-los de volta à vida. Por assim dizer. E como era tão excitante, e possível. Decidimos tentar. Compramos a ilha e implantamos o projeto. Tudo muito simples. Simples. Malcolm disse, arranjando forças para se sentar na cama. Simples. Você é mais tolo do que eu pensava. E eu já pensava que era bem tolo. Doutor Malcolm, por favor, Ellie censurou. Tentando fazer com que deitasse de novo. Mas Malcolm se recusou. Ele apontou para o rádio, de onde vinham gritos desesperados. O que está acontecendo lá fora? Eis aí sua ideia. Simples. Simples. Cria novas formas de vida, sobre as quais nada sabe. O Dr. Wu nem conhece o nome dos animais que fabrica. Ele não se preocupa com detalhes como o nome dos seres que produz. E muito menos com o que são. Criaram muitos, em pouco tempo, nunca aprenderam nada a respeito deles. Mas esperavam que se comportassem direitinho. Afinal, vocês os geraram, eram seus donos.
Esqueceram-se de que tratavam com criaturas vivas, com inteligência própria, que poderiam não se comportar como esperado. Esqueceram-se de que sabiam muito pouco e agiram como incompetentes, fazendo as coisas que chama frivolamente de simples. Meu Deus! Ele se deitou, tossindo. Sabe o que está errado no poder da ciência? Continuou. Trata-se de uma forma de riqueza herdada. Sabe o quanto as pessoas que nascem ricas são idiotas? Ramon resmungou. Do que ele está falando? Harding fez um sinal, indicando que delirava. Malcolm piscou o olho. Vou explicar o que estou dizendo. A maior parte dos poderes exige um sacrifício substancial de quem os deseja. Existe um aprendizado, uma disciplina que dura anos. Isso vale para diversos tipos de poder. A presidência de uma grande empresa. Faixa preta em karatê. Guru espiritual. Seja o que for, exige tempo, prática, esforço. Precisa abrir mão de muitas coisas para chegar lá. É necessário que dê muita importância ao que almeja. Quando consegue chegar lá, tem o poder. Não pode ser dado a outro, existe dentro da pessoa. Literalmente, é o resultado da disciplina. Esse processo tem um aspecto interessante. Quando uma pessoa adquire a habilidade de matar com as mãos nuas, também amadureceu a ponto de não sair por aí matando gente. Esse tipo de poder traz consigo um controle. A disciplina necessária para conseguir. O poder modifica a pessoa, ensinando-a a não abusar dele. Mas o poder da ciência é como a fortuna herdada, não exige disciplina. A pessoa lê o que outros escreveram e dá o passo seguinte. Isso pode ser feito na juventude. Progride-se rapidamente. Não há necessidade de décadas de disciplina. Não há mestres, os velhos cientistas são ignorados. Não há humildade perante a natureza. Só se pensa em riqueza rápida, na fama. Minta, falsifique, engane, tudo bem. Ninguém liga, nem você nem seus colegas. Ninguém vai criticá-lo. Não há regras. Todos tentam fazer a mesma coisa. Criar algo grande, e depressa. Malcolm fez uma pausa para respirar e retomou o raciocínio. E como sobe no ombro de um gigante, pode conseguir sucesso rapidamente. Nem chega a entender direito o que fez, mas prepara textos, patenteia e vende. Comprador tem ainda menos disciplina. Ele simplesmente adquire o poder, como qualquer mercadoria. O comprador nem sabe que a disciplina pode ser necessária. Sabem do que ele está falando? Ramon tornou a perguntar. Eli fez que sim com a cabeça. Eu não entendi, Ramon disse. Vou repetir, Malcolm disse. Um faixa preta de karatê não sai por aí matando gente com as mãos. Ele não perde a paciência e assassina a esposa. A pessoa que mata é aquela que não tem disciplina, escrúpulos, que comprou o poder de matar adquirindo um 38 na loja. Esse é o tipo de poder que a ciência fornece e autoriza. Por isso você pensou que construir este local fosse simples. Era simples, Ramon insistiu. Então por que deu tudo errado? Tonto de tanta tensão, John Arnold abriu a porta do abrigo da manutenção e entrou. Estava escuro lá dentro. Negro. Ele deveria ter se lembrado de que não haveria luzes. Sentiu o ar frio, as dimensões cavernosas do espaço. Vazio, estendendo-se 2 pisos para baixo. Precisava encontrar a passarela. E tomar cuidado para não quebrar o pescoço. A passarela. Ele tateou como um cego, até se dar conta da inutilidade de seu esforço. O único jeito era iluminar o abrigo.
Ele voltou até a porta e a abriu alguns centímetros. Iluminava um pouco o local. Mas não havia jeito de manter a porta aberta. Rapidamente tirou o sapato e o usou para manter a fresta. Depois seguiu para a passarela, agora visível. Caminhou pelo piso de metal gradeado, sentindo a diferença nos pés, um calçado e o outro descalço. Pelo menos conseguia enxergar o caminho. A escada para o piso inferior ficava bem à frente. Mais 10 metros. Escuridão. A luz desapareceu. Arnold olhou para a porta e percebeu que a luz fora bloqueada pelo corpo de um velociraptor. O animal se abaixou e cuidadosamente farejou o sapato. Henry andava de um lado para o outro. Passava mão pelos consoles do computador. Tocava as telas. Não conseguia ficar parado. Estava agitado, quase frenético de tanto nervosismo. Repassou mentalmente os procedimentos necessários. Precisava agir rapidamente. A primeira tela se acenderia, e ele... O rádio chamou. Ele o agarrou. Sim. Estou aqui. Conseguiu restaurar a força? Era Muldoon. Havia algo estranho em sua voz, um vazio. Não, Mu disse, sorrindo de satisfação ao saber que Muldoon ainda vivia. Acho que Arnold chegou até o abrigo, Muldoon disse. Depois não sei o que aconteceu. Onde está? Estou preso. O quê? Preso dentro de um cano desgraçado, Muldoon disse. E estou fazendo o maior sucesso. Colado dentro do cano, melhor dizendo, Muldoon pensou. Havia uma pilha de tubos de drenagem atrás do centro de visitantes e ele se jogará dentro de um deles, o mais próximo, arrastando-se como um desesperado. Os canos eram meio estreitos, mas conseguirá entrar e ficara salvo. Pelo menos por enquanto, depois que arrancara perna de um velociraptor com um disparo, quando o filho da mãe abelhudo chegará muito perto do cano. O bicho saíra urrando, e os outros se intimidaram. Só lamentava não ter esperado para ver a cabeça no fim do cano antes de apertar o gatilho. Mas ainda teria outras chances, porque 3 ou 4 animais o esperavam lá fora, rosnando. Sim, sou muito popular, disse pelo rádio. Arnold tem um rádio? Wu perguntou. Acho que não, Muldoon respondeu. Fique aí. E espere. Não saia. Ele não vira como era a outra extremidade do cano. Pois entrará muito depressa. E não podia ver agora. Estava preso. Só torcia para que não fosse aberto. Jesus, detestava a ideia de um dos desgraçados morder seu traseiro. Arnold recuou, na passarela. O velociraptor encontrava-se a uns 3 metros, procurando-o, avançando. Na escuridão, Arnold podia ouvir os estalos das patas mortíferas no metal. Mas ele avançava lentamente. Arnold sabia que o animal enxergava bem, mas o piso da passarela e os odores mecânicos pouco familiares o tornavam mais cauteloso. Aquela cautela era sua única esperança. Se conseguisse chegar na escada e descer para o piso inferior, porque tinha quase certeza de que os velociraptores não desciam escadas. Pelo menos não desceria aquela, com degraus tão pequenos e íngremes. Arnold olhou por cima do ombro. Os degraus estavam a pouco mais de 1 metro. Mais um passo. Chegará. Recuando, segurou o corrimão e desceu os degraus quase verticais. Seus pés tocaram o piso de concreto. O raptor rosnou de frustração, a 6 metros acima dele, na passarela. Ainda não foi desta vez, cara, Arnold falou, virando-se em seguida. Agora estava muito próximo do gerador auxiliar.
Só mais alguns passos, e mesmo no escuro, ouviu um baque surdo atrás de si. Arnold olhou para trás. O raptor estava parado ali embaixo no piso de concreto, rosnando. O miserável tinha pulado. Olhou em volta, procurando algo que servisse de arma. De repente, foi jogado de costas no chão. Algo pesado comprimia seu peito, não conseguia respirar. O animal estava em cima dele. Sentiu as garras fortes, rasgando a carne do tórax e o hálito morno contra o rosto. Desesperado, Arnold abriu a boca para gritar. Eli segurava o rádio, escutando. 2 empregados, sabendo que ali estariam seguros, tinham vindo para o alojamento. Mas nenhum outro chegará nos últimos minutos. E lá fora reinava o silêncio. Pelo rádio, Muldoon perguntou. Quanto tempo já passou? 4 ou 5 minutos, Mu respondeu. Arnold deveria ter ligado o gerador a esta altura. Muldoon preocupou-se. Tem alguma ideia? Não, Mu disse. Notícias de Gennaro? A voz de Gennaro soou imediatamente. Estou aqui. Onde se meteu, diacho? Muldoon esbravejou. Estou a caminho do prédio da manutenção. Gennaro informou. Tomara que eu tenha sorte. Gennaro agachou-se no meio da vegetação, escutando atento. Bem na sua frente estendia-se o caminho, entre canteiros, levando ao centro de visitantes. Sabia que o abrigo da manutenção ficava a leste. Ouviu o chiurear dos pássaros nas árvores. Uma brisa suave soprava. Um dos raptores rugiu, ao longe. Gennaro correu, mergulhando na folhagem. Gosta de viver perigosamente? Nem um pouco. Era verdade, não gostava mesmo. Mas Gennaro achou que tinha um plano, ou pelo menos uma esperança. Se ficasse ao norte do complexo principal de prédios, poderia aproximar-se do abrigo por trás. Todos os raptores provavelmente rodeavam os outros edifícios, ao sul. Não teriam motivos para permanecer no mato. Pelo menos ele esperava que não. Movia-se com cuidado, embora soubesse que fazia muito barulho. Diminuiu a velocidade, estava perdendo o fôlego. A vegetação era muito densa, não via mais do que 2 ou 3 metros à frente. Temia passar reto pelo abrigo da manutenção. Então avistou o teto, à direita, acima das palmeiras. Ele seguiu na direção do abrigo pela lateral. Encontrou a porta e a abriu, entrando. Estava escuro. Tropeçou em alguma coisa. Um sapato masculino. Gennaro franziu a testa. Escancarou a porta e penetrou mais fundo no prédio. Viu uma passarela à frente. De repente se deu conta de que não sabia para onde ir. Havia deixado o rádio para trás. Droga! Deveria haver um rádio em algum lugar do abrigo de manutenção. Ou talvez fosse melhor procurar o gerador e... Pronto. Sabia reconhecer um gerador. Provavelmente ficava no andar de baixo. Encontrou uma escada que levava ao piso inferior. Lá embaixo estava mais escuro ainda, era difícil ver qualquer coisa. Tateando, avançou por entre os canos, mantendo as mãos à frente para não bater a cabeça em nada. Ouviu um animal rosnar e parou. Escutou, mas o som não se repetiu. Avançou cautelosamente. Algo pingou em seu ombro, escorrendo pelo braço. Era quente, líquido. Ele tocou o braço no escuro. Pegajoso. Cheirou o líquido. Sangue. Olhou para o alto. O raptor estava trepado num cano, um pouco acima de sua cabeça. O sangue pingava de suas garras. Estranhamente, Gennaro pensou que o animal
Estava ferido. Depois se deu conta da realidade e começou a correr, mas o raptor pulou nas suas costas, jogando-o no chão. Genaro era forte. Conseguiu se levantar, empurrando o raptor, e rolou no piso de concreto. Quando virou, viu que o raptor estava caído de lado, agitando as pernas. Sim, estava ferido na perna, por algum motivo. Mate-o. Genaro procurou algo que servisse como arma. Oh! Raptor ainda estava caído. Procurou desesperado por alguma coisa, qualquer coisa. Quando olhou novamente, o dinossauro tinha desaparecido. E rosnava, oculto nas sombras. Genaro fez um círculo completo, com as mãos estendidas. Então sentiu uma dor forte na mão direita. Dentes fora mordido. O raptor moveu a cabeça e Genaro perdeu o equilíbrio, caindo. Deitado na cama, lavado em suor, Malcolm escutava o rádio que estalava. Alguma coisa? Muldoon perguntou. Conseguiu ouvir alguma coisa? Nem uma palavra, Wu respondeu. Diabos. Houve uma pausa. Malcolm suspirou. Mal posso esperar para saber qual é seu novo plano. Eu gostaria de levar todos para o alojamento e formar um grupo. Mas não vejo como. Há um jipe na frente do centro de visitantes, Wu informou. Se eu levar até aí, acha que consegue chegar até ele? Talvez. Mas você precisaria abandonar a sala de controle. Não posso fazer nada aqui, de qualquer maneira. Deus sabe que fala a verdade, Malcolm concordou. Uma sala de controle sem eletricidade não controla nada. Está bem, Muldoon disse. Vamos tentar. A coisa aqui está ficando preta. Deitado na cama, Malcolm repetiu. Sim, está ficando preta. E vai acabar numa tragédia. Os raptores nos seguirão até lá, Wu afirmou. Mesmo assim vamos tentar, Muldoon decidiu. O rádio foi desligado. Malcolm fechou os olhos. Respirando lentamente, tentando se poupar ao máximo. Relaxe, Eli pediu. Fique calmo. Sabe o que temos aqui? Malcolm falou. Eu explico. Todas estas tentativas de controlar a situação refletem a atitude ocidental, que já tem 500 anos. Começou na época em que Florença, na Itália, era a cidade mais importante do mundo. O conceito básico de ciência. Uma nova maneira de olhar a realidade, uma maneira objetiva, que não dependia de nossas crenças ou nacionalidades, uma maneira racional, era uma ideia original e excitante naquele tempo. Oferecia possibilidades e esperanças para o futuro, e acabava com o antigo sistema medieval, que tinha centenas de anos. O mundo medieval. Da política feudal, dogma religioso e superstições fanáticas. Caiu perante a força da ciência. Mas, na verdade, isso aconteceu porque o mundo medieval não funcionava mais. Não funcionava nem econômica nem intelectualmente, e não se encaixava no novo mundo que surgia. Malcolm tossiu. Mas agora, ele prosseguiu, a ciência é o sistema de crenças que tem centenas de anos. E, do mesmo modo que o sistema medieval antes dele, a ciência não se encaixa mais no mundo. A ciência reuniu tanto poder que suas limitações práticas começam a aparecer. Em grande parte por causa da ciência, bilhões de pessoas vivem num mundo pequeno, amontoadas, em contato permanente. Mas a ciência não pode nos ajudar a decidir o que fazer com o mundo, ou a viver. A ciência pode fazer o reator nuclear, mas não pode nos ensinar a construir um. A ciência faz inseticidas, mas não pode nos ensinar a usá-los. E nosso mundo está se poluindo nos pontos fundamentais: ar, água,
E terra, por causa da ciência descontrolada. Ele suspirou. Isso é óbvio para todos. Malcolm ficou em silêncio por algum tempo. De olhos fechados, respirava com dificuldade. Eli achou que finalmente dormira. Mas de repente ele se sentou na cama. Ao mesmo tempo, o maior argumento intelectual em defesa da ciência desapareceu. Desde Newton e Descartes, a ciência nos oferece explicitamente a possibilidade do controle total. A ciência reivindicava o poder de controlar tudo, através da compreensão das leis naturais. Mas, no século XX, esta reivindicação tornou-se inócua, e não pode ser restaurada. Em primeiro lugar, o princípio da incerteza de Heisenberg estabeleceu os limites do que podemos saber a respeito do mundo subatômico. Ora essa, dizemos. Ninguém vive num mundo subatômico. Não faz diferença na nossa vida cotidiana. Depois o teorema de Gödel criou limites similares para a matemática, a linguagem formal da ciência. Os matemáticos costumavam pensar que sua linguagem possuía uma verdade intrínseca especial, derivada das leis da lógica. Agora sabemos que a chamada razão não passa de um jogo arbitrário. Nada muito especial, como pensávamos que era. Eli achou que tinha visto um sorriso no rosto de Malcolm. E agora a teoria do caos prova que a imprevisibilidade faz parte de nossas vidas diárias. E tão mundana quanto a tempestade que não conseguimos prever. Com isso, o grande projeto da ciência, acalentado durante tantos séculos, o sonho do controle total, morreu. Neste nosso século. E com ele muitas das justificações do aparato racional que justifica os atos da ciência. A ciência sempre disse que não sabia tudo, mas que um dia saberia. Agora sabemos que isso não é verdade. Só uma pretensão tola. Tão errada e equivocada quanto uma criança que pula do alto de um prédio porque acredita que pode voar. Isso é muito radical, Ramon disse, balançando a cabeça. Testemunhamos o fim da era da ciência. A ciência, como qualquer outro sistema fora de moda, está se destruindo. Conforme adquire mais poder, mais se mostra incapaz de lidar com este poder. Porque as coisas estão acontecendo muito depressa atualmente. Há 50 anos, todos ficaram de queixo caído por causa da bomba atômica. Aquilo sim era poder. Ninguém poderia imaginar algo além dela. No entanto, menos de uma década depois da bomba, começamos a ter poder genético. E o poder genético é muito mais potente do que o poder atômico. Estará ao alcance de todos. Virá em kits para se guardar na garagem. Experiências para crianças. Laboratórios baratos. Para terroristas e ditadores. E isso forçará todos a fazer a mesma pergunta: o que devo fazer com meu poder? E esta é a pergunta que a ciência diz que não pode responder. E então, o que acontecerá? Eli perguntou. Malcolm deu de ombros. Uma mudança. Que tipo de mudança? Todas as grandes mudanças são como a morte. Ele afirmou. A gente só enxerga o outro lado quando chega lá. E fechou os olhos. Coitado, Ramon murmurou, balançando a cabeça. Malcolm suspirou. Tem alguma noção de que é improvável que você ou qualquer um de nós consiga escapar desta ilha com vida? John. Asterisco asterisco agradecemos por embarcar nesta jornada conosco, asterisco asterisco. Asterisco asterisco um pedido especial, asterisco asterisco. Se você gostou do que ouviu e quer ajudar a Samurai Novel a crescer, por favor, asterisco asterisco deixe seu like asterisco asterisco e asterisco asterisco compartilhe nosso conteúdo asterisco asterisco com amigos e entusiastas de Light Novels.
Cada interação sua nos ajuda a alcançar novos ouvintes e a construir uma comunidade ainda mais forte. Asterisco asterisco vamos crescer juntos, asterisco asterisco gráfico com tendência de alta. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue a nos acompanhar para mais histórias incríveis. Com gratidão. Asterisco asterisco a equipe Samurai Novel asterisco asterisco.